Oi, pessoal. Hoje eu separei para a gente, nessa semana, uma abordagem do nosso lance da astrologia, dessa linguagem oracular, que eu acho assim ser uma das coisas mais legais que nós temos com essa prática da leitura astrológica, tá? É o seguinte, é, na astrologia, você consegue identificar questões, você consegue identificar problemáticas, você consegue identificar momentos onde nós temos assim uma energia mais forte. E isso é muito interessante, né? Agora, o fator que eu acho mais legal é a probabilidade de soluções. Sempre nos dizem assim, né? A gente vai ficando com mais idade, vai ouvindo assim: ah, você precisa ficar mais calmo, ah, você precisa ficar mais ativo, ah, você precisa se posicionar mais, ah, você precisa comer assim, ah, você precisa agir assado. Então, nos dizem uma série de coisas que nós precisamos fazer. Mas a pergunta que não quer calar, pelo menos comigo, eu não sei com vocês como é que funciona, é como é que se vai fazer isso? Ah, tá, eu sei que eu preciso ficar mais tranquilo frente a determinadas situações, certo, mas como é que eu faço isso? Então a astrologia, sem querer se tornar, vamos dizer assim, a saída perfeita, né, ela dá esses indicativos. Então você tem ali a visualização do problema possível, ou você vem com um problema para o astrólogo, e o astrólogo tem condições de lhe dizer, do ponto de vista da leitura do mapa astral daquele momento, e casado com o mapa de nascimento, como é que você pode efetivamente contornar aquela situação, resolver aquela situação, desviar daquela situação, dependendo das simbologias envolvidas. Então, isso é, do meu ponto de vista, uma das coisas mais legais da astrologia. Quer dizer, você exercitar desde a resignação e a abnegação, trabalhar isso de uma forma ativa. Né? Quer dizer, não é uma simples aceitação do que está acontecendo, mas é uma aceitação do que está acontecendo e como se pode contornar essa questão. E isso o astrólogo é que vai estar com essas possibilidades. É óbvio que ele não vai dizer assim, faça assado, ou coisa desse tipo. Ninguém tem o poder sobre a vida das pessoas, mas ele pode, numa conversa, trabalhar e procurar ver as possibilidades vibratórias de se lidar com aquele obstáculo, né? Seja por contorno, por enfrentamento, por recuo, tudo é possível. Para tudo há efetivamente uma saída, não é? E eu acredito de fato nisso, né? Não quer dizer que efetivamente a saída seja sempre a solução que nós queremos, tá? Muitas vezes a saída pode ser efetivamente vamos navegar por esses mares aqui, vamos tratar de ser assim a melhor navegação possível naquele contexto. Então existem realmente contextos que eles têm muita força, tá? E isso você pode identificar na astrologia. E esse eu acho que é o grande barato, vamos dizer assim, da astrologia. Então, para exemplificar isso melhor, vamos pegar uma pessoa, no meu caso, é signo de aquário, né? Então, a gente tem efetivamente o lance do mundo das ideias, conforme for a energia de aquário no mapa, existe uma tendência, né? Quando a gente fala, eu sou do signo de aquário, eu penso como aquariano. Minha ação e a minha emoção podem não ser aquarianas, e nesse caso específico não é. Mas, quando nós trabalhamos na astrologia que vai considerar os eixos, né? Então eu sei que eu preciso fazer um pouco mais do signo de leão. Isso vai me pesar um pouco essa balança desse eixo e vai me carregar mais para o centro. Essa é a expectativa. Então eu estudar comportamentos, eu estudar formas de pensamento, eu estudar as variáveis que uma vibração de leão considera, podem me auxiliar a atingir um ponto de equilíbrio mais interessante para esta energia de aquário, e isso vai fazer com que eu equilibre esse eixo de luz e sombra.
Então essa é a ideia que a gente quer passar para vocês, né? Essa é a perspectiva que a gente quer mostrar. Mas na prática, o que isso significa? Vamos citar um exemplo então concreto. Se nós temos aqui, pelo mapa que a gente está analisando, percebe que aquela pessoa aquariana vive muito no mundo das ideias. Bom, se ela vive muito no mundo das ideias, ou ela vai ganhar a vida dela especificamente com ideias, mas vão haver momentos em que ela vai precisar fazer as coisas, vai haver momentos em que ela vai precisar ter as pessoas no seu entorno, vai haver momento em que ela vai precisar ter as coisas à sua mão, né? E essa responsabilidade em lidar com essas pessoas que estão à mão, a mão que eu digo assim, não no sentido de controle, mas no sentido de que estão próximas, né, do seu entorno, é algo que a energia de leão trabalha muito bem. Então chegar para o aquariano e dizer assim, olha, você precisa entender que vão existir entornos de você, né? Aquela fogueira central leonina, né? E essas pessoas querem esse aconchego, elas querem essa proximidade, elas querem essa linguagem que elas consigam de fato compreender. E isso é fazer leão em aquário. Né? E não é só o signo dos 180 graus, não. A gente pode trabalhar com, por exemplo, todos os signos do ritmo fixo. Nós podemos trabalhar com os elementos, né? Nós podemos trabalhar com aspectos que existam no mapa, com planetas que estão transitando pelo mapa. Então, se eu percebo que nós temos um Vênus transitando bem aspectado pelo signo de aquário, numa determinada época, aquilo ali pode ser um período vibratório, não é que isso vá acontecer, mas nós vamos ter uma vibração adequada para que a energia de pensamento de aquário, então, tome consciência das pessoas que estão no seu entorno, e aí ele vai conseguir, teoricamente, potencialmente, né, vibracionalmente, ele vai poder perceber que necessita, então, ter esse cuidado com o outro, não é, de uma forma mais de aconchego, e não só assim aquela coisa da intelectualidade. Aquariano é muito comum, né, quando tem ênfase no mapa em aquário, assim naquela região do mapa, naquele sentido, ou então no meu caso, que é o pensamento todo passa pela energia de aquário, é muito comum a gente pensar coisas que estão... as pessoas não compreendem como é que você chegou naquilo, porque não tem aquela história, né, antiga, né, o aquariano vive 100 anos à frente, se dizia na minha época, né, isso há 40 anos atrás ou mais. E de fato isso implica em várias coisas, né, tanto ele percebe coisas que podem acontecer no futuro, como ele pode querer tomar ações, né, que as pessoas não vão compreender porque estão 100 anos atrás, mas isso não quer dizer que estejam atrasadas, elas estão exatamente cravadas no presente, né? E ainda tem o elemento da solidão, né? Quer dizer, se você está 100 anos à frente de todo mundo, então você está sozinho, né? 100 anos de solidão separam, né, o seu pensamento dos outros, né? Então são elementos assim que podem dar um desequilíbrio na energia aquariana e se transformar de fato em energia nervosa, né? E aí dele ansiedade, dele dificuldade, dele problema com pele, dele problema nervoso, não é, por conta desse desajuste, né, do tal dos 100 anos à frente. Então a gente tem que ficar ligado nisso, né, o que as coisas significam sempre de um lado ativo e de um lado mais passivo, né, que eu não estou querendo usar a palavra negativo, porque nem sempre é negativo, é muita perspectiva que você tem sobre aquilo que você está olhando, tá? E isso não caracteriza, não vai mudar a experiência, mas vai mudar a tua relação com a experiência, e mudando a tua relação com a experiência, talvez tu possa tirar o melhor possível daquele contexto. Então essa é a dica, né? Olhe sempre para o seu signo e procure olhar para o signo oposto e ver das características daquele signo o que você precisa fazer para ancorar mais o centro do mapa, né? Você chegar mais no ponto de equilíbrio aqui no mapa astrológico, tá? Essa é a dica para essa semana.